Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Manuela, sou professora de Ciências e hoje nós temos aqui uma aula que é bem legal, bem interessante. Vamos ver qual é o assunto da nossa aula de hoje? Então, hoje a nossa aula é sobre astronomia, certo? Então, gente, quando a gente pensa em astronomia, a gente pensa em o quê? Astros, o que tem no céu, no universo, certo? E é isso mesmo. Mas para que a gente possa entender um pouquinho de astronomia, a gente precisa conhecer as teorias que existem sobre como tudo começou, certo? Então, existem duas teorias. Nós temos o criacionismo, né, como vocês podem visualizar aqui nesta primeira imagem, e nós temos o cientificismo. O criacionismo, gente, é a teoria baseada nas escrituras sagradas, ou seja, na religião. A partir do criacionismo, nós temos um ser, uma divindade, que criou tudo e todos. E não houve evolução ou transformação. Do jeito que foi criado, está assim até hoje, certo? E essa imagem representa o criacionismo porque aqui nós temos, né, Deus criando o homem. Essa pintura está lá na Capela Sistina, lá no Vaticano, na Itália, né? Foi feita por Michelangelo. E aqui a gente consegue bem observar a presença da religião, certo? Aqui nesta outra imagem nós temos a representação do cientificismo, que nada mais é que a visão da ciência sobre a origem do universo. E nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Então, para os cientistas, a visão científica é a maneira que eles procuram explicar como tudo se iniciou, né? E essa explicação vem dos fenômenos que eles observam, né? Essa explicação vem dos fenômenos que eles observam no universo, né? Não se sabe ao certo, mas os cientistas calculam que o universo tenha começado a existir há cerca de 15 bilhões de anos, né? Então, essa data é a data com que se tem trabalhado, que as pesquisas apontam. Mas, na verdade, a gente não sabe bem, não tem certeza desses fatos, né? Mas o que a gente precisa saber? Que existem duas teorias e a teoria que eu estou apresentando aqui para vocês é a visão científica. Essa visão científica, ela mudou bastante no século passado. Por quê? Porque no século passado começaram outros estudos, né? Outros cientistas avançaram no estudo da astronomia, avançaram no estudo da física e chegaram em conclusões que hoje são respaldadas por vários fenômenos observados, né? Então, o universo ele já é pesquisado, já é observado há muitos anos. Nós temos pesquisadores, cientistas, astrônomos há 400 anos que já tinham toda essa curiosidade para entender como é que tudo se iniciou. Mas foi no início do século passado que a pesquisa sobre o cientificismo, né, a teoria que acredita que a ciência se iniciou através do Big Bang, começou a ser mais estudada e mais apresentada a partir do século XX, né? Então, no século passado, que foi o século XX, como a gente pode observar na nossa próxima cartela, até o início, todo mundo achava que o universo era estático e eterno. O que isso quer dizer? Que não mudava, que não se movimentava, né? E aí foi que vários outros cientistas apresentaram suas pesquisas e começou a mudar esse pensamento. Um grande cientista, grande físico, em 1916, o Albert Einstein, que é esse aqui da imagem, ele publicou a teoria da relatividade. Essa teoria dizia que o universo estaria se expandindo. E essa teoria, gente, a teoria da relatividade, ela foi fundamental, ela foi a base da outra teoria que foi o Big Bang. Então, o que é Big Bang? Pelo nome, vocês podem imaginar que se trata, Big quer dizer grande, e Bang de uma grande explosão. Então,
qual é o consenso dos cientistas? No que eles mais acreditam? Eles acreditam que o universo teria surgido a partir de uma grande explosão. E essa grande explosão a gente dá o nome de Big Bang. E a teoria da relatividade de Albert Einstein serviu como base para explicar que as coisas estão se expandindo no universo. Ou seja, aquele estado, aquele pensamento de que o universo era parado, que o universo não se movimentava, começa a acabar aqui. Porque com a teoria da relatividade, ele mostra que tudo está se expandindo, que tudo está se movimentando, certo? Então, a teoria da relatividade de Albert Einstein foi fundamental para que eles pudessem elaborar a teoria do Big Bang, que é hoje o que os cientistas acreditam que originou todo o universo, certo? E aí, também no século passado, até 1923, os cientistas acreditavam que o universo se restringia à Via Láctea. O que é Via Láctea, gente? Nessa imagem aqui nós temos fotos da Via Láctea. A Via Láctea nada mais é do que a galáxia que a gente pertence. Vou explicar para vocês. O universo ele é composto por bilhões de galáxias, ou seja, conjunto de astros. Uma dessas bilhões de galáxias é a Via Láctea. E a Via Láctea é composta por bilhões de estrelas. E uma das estrelas que está lá na Via Láctea é o Sol, que é quem ilumina o nosso planeta, né? O nosso e o dos outros planetas que estão aí no nosso sistema solar. Então, antigamente, eles achavam que o universo era só a Via Láctea. Hoje a gente sabe que o universo é muito mais do que isso. Nós temos bilhões de galáxias como a Via Láctea, certo? Então, foi no início do século passado que os pensamentos foram mudando. Como vocês podem observar, em 1929, outro cientista famoso, chamado de Edwin Hubble, ele mostrou que as galáxias se afastavam uma das outras com velocidades proporcionais à sua distância. Ou seja, mais uma vez aqui, falou-se que o universo não é estático, não é parado, ele está se movimentando, ele está se afastando, certo? E por que nessa cartela, professora, eu tenho essa imagem aí de um telescópio, né? O que isso tem a ver com o que a senhora está falando? Então, gente, esse telescópio, ele é um telescópio bem famoso e ele é chamado de telescópio Hubble, justamente em homenagem a esse cientista que foi um dos grandes cientistas que nos informaram, trouxeram aí grandes informações para a gente sobre o universo, tá? Então foi uma homenagem que fizeram para Edwin Hubble. E esse telescópio até hoje traz imagens belíssimas e informações muito importantes para nós aqui na Terra, certo? Falando em informações para nós aqui na Terra, essa exploração do espaço começou principalmente no século passado. Por que no século passado? Porque no século passado, gente, houve o avanço da tecnologia. Então, se eu tenho mais tecnologia, eu consigo construir instrumentos melhores, instrumentos que tenham maior capacidade de trazer a melhor imagem, a melhor informação do universo, certo? Então, tudo isso aconteceu no século XX, no século passado. A curiosidade de se conhecer o universo sempre teve, sempre existiu. Mas assim, as evidências de verdade, né, vieram com esse avanço, com essa exploração espacial que começou no século passado. Então, a exploração espacial, ela começou a partir da necessidade de conhecer o universo, né? Então, desde os primórdios, o homem já tinha essa curiosidade de entender como tudo começou, de entender a composição do universo, mas não tinha tecnologia necessária. A partir do século XX, foi um século de inovação e de grandes descobertas científicas que permitiram desenvolver recursos tecnológicos que permitiram essa expansão espacial. Então, o século passado ele foi fundamental para que a gente conseguisse essas grandes informações, né, que nós temos hoje. Hoje nós conhecemos muito mais o universo do que há 100 anos atrás, por toda a tecnologia e por toda essa expansão espacial que nós tivemos, certo? Então, que instrumentos são esses, né? Que instrumentos são esses que permitem que a gente tenha essas informações? Vamos começar aqui, ó, pelo telescópio.
Os telescópios são instrumentos de observação astronômica, né? Eles observam os astros. Existem telescópios terrestres, como esse aqui da primeira imagem e o da segunda imagem. Ou seja, esses telescópios estão aqui no nosso planeta, né? Mas existem também os telescópios espaciais, que estão orbitando, né? Eles estão ali, próximo ao nosso planeta, mas eles estão lá no espaço. Qual é o melhor? Professora, eu posso dizer que o espacial é melhor que o terrestre? Cada um tem o seu ponto positivo e o seu ponto negativo. O que a gente precisa saber é que, quanto maior for o telescópio, para a astronomia isso funciona, quanto maior, melhor. Então, esse telescópio aqui, ó, esse segundo, ele é enorme, então ele consegue captar muitas imagens e informações importantes do universo. Ele capta melhores imagens do que um telescópio que for menor. Ah, professora, então por que eu não coloco esse telescópio lá no espaço? Porque é difícil, né? Imagina levar um telescópio muito grande para o espaço no meio de um foguete. Então é bem complicado. Então, assim, o telescópio que está lá no espaço vai nos dar imagens perfeitas, porque não vai ter nuvem, não vai ter poluição para atrapalhar, né? Então as informações estão vindo ali, direto do espaço. Mas se eu tivesse um telescópio com uma maior capacidade, como esses terrestres que são enormes, né, que tem um espelho enorme que consegue captar as melhores imagens, ia ser melhor, mas a tecnologia está trabalhando isso. O importante é saber que existe o terrestre e o espacial e todos têm o seu ponto positivo e seu ponto negativo, certo? Qual outro instrumento que a gente pode falar também aqui na nossa aula? Nós temos a sonda espacial. O que são sondas espaciais? São naves que saem da órbita da Terra e que enviam informações científicas acerca dos astros, os quais passam o seu percurso. Ou seja, os astros que passam ao redor da sonda, as sondas conseguem obter informação desses astros e conseguem enviar essas informações para a gente aqui na Terra. É importante que as sondas elas não regressam à Terra. Principalmente por quê? Porque as sondas não têm tripulação, né? Não tem astronauta dentro, então eles não regressam ao nosso planeta. E falando em tripulação, nós temos também as naves tripuladas. Então, as naves tripuladas são instrumentos de exploração muito importantes porque tem os astronautas dentro e quando eles fazem essas viagens, eles já têm missões específicas, né? E são eles que comandam a nave e as operações que vão ocorrer ali, certo? Nós temos também as estações espaciais. As estações espaciais são veículos de grandes dimensões, ou seja, são bem grandes, orbitam à volta da Terra e é onde os astronautas permanecem por muito tempo. Isso daqui é importante, por quê? As estações espaciais, são verdadeiros laboratórios no espaço, ou seja, os cientistas, eles permanecem lá por mais tempo fazendo pesquisa. Pesquisa astronômica, pesquisa ecológica, o que eles conseguem recolher, as informações que eles conseguem ter ali no espaço, eles ficam lá por mais tempo. Então, essas estações espaciais, elas têm uma estrutura que permite com que as pessoas consigam ficar por mais tempo do que uma nave tripulada, certo? Então, essas estações espaciais é um tipo de instrumento bem importante, bem interessante. Nós temos também os robôs espaciais. Os robôs espaciais são máquinas que exploram a superfície dos planetas utilizando a energia solar. É importante destacar aqui nos robôs que, normalmente, esses robôs eles vão atuar onde o astronauta não consegue ir, né? Ou seja, onde não tem condição para o ser vivo ficar. Então, o que a gente faz? A gente manda o robô espacial para obter as informações que a gente quer de determinado lugar. E eles funcionam utilizando energia solar. Certo, gente? Então, essa foi a nossa aula sobre a astronomia. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Qualquer dúvida, vocês podem aí conversar com a gente pelo chat. Nós temos os professores que também aí estão à disposição. E agora, a gente vai para a nossa dinâmica local interativa.
Então, na nossa dinâmica local interativa, eu trouxe aí algumas questões para que vocês façam, né? São 2 questões e nós vamos conversar um pouquinho, comentar essas questões com vocês depois, certo? Então, façam aí com atenção. Qualquer dúvida, vocês podem colocar aí no chat que mais tarde a gente comenta.
E pessoal, conseguiram responder essas duas questões que foram aí propostas para vocês? São bem facinhas, né? Mas eu quero que vocês participem aqui com a gente. Eu tô vendo pouca participação no chat, poucas perguntas. Eu quero que vocês perguntem sobre a aula, perguntem sobre o conteúdo, que é importante ter esse retorno de vocês, tá bom? Então vamos para a nossa primeira questão. A primeira questão, eu queria que vocês comentassem o que vocês compreenderam sobre a teoria do Big Bang, né? Então, como eu falei para vocês, a teoria do Big Bang, como o nome diz, Big Bang é grande explosão. Então, a teoria do Big Bang é a base do cientificismo, que é a visão da ciência de como o universo se iniciou. Então, para os cientistas, né, para a ciência, tudo começou a partir de uma grande explosão. E a essa grande explosão, nós damos o nome de Big Bang, certo? Então, a partir dessa explosão, foi que houve a criação de tudo, né? De todo o universo, de todos os componentes do universo, de todos os componentes do cosmos, né? Então, nós temos o aparecimento dos planetas, das luas, das estrelas, das galáxias, enfim, tudo a partir do Big Bang. Então, o Big Bang, ele se baseou principalmente na teoria da relatividade que foi feita por Albert Einstein. Lembra que eu falei, que eu destaquei para vocês essa teoria? O que diz essa teoria? Que o universo está se expandindo. Não está parado como até o início do século passado todo mundo pensava, né? Todo mundo achava que não mudava, não movimentava, que era parado e eterno, né? Estático e eterno. Então, Albert Einstein provou a teoria da relatividade e disse, olha, está tudo se expandindo, está tudo se movimentando. Então, a partir daí, eles puderam concluir isso e chegar nessa teoria do Big Bang, que é hoje a mais aceita pelos cientistas, certo? Então, é a base do cientificismo, a visão dos cientistas de como tudo se iniciou. Beleza? Vamos então agora para a nossa segunda questão. Na segunda questão, eu peço para que vocês citem os instrumentos que podem ser usados para observar e estudar o universo. Comente um pouco mais sobre o instrumento que despertou sua curiosidade. Certo? Então, aí nessa segunda questão, eu apresentei para vocês vários instrumentos, né, que são utilizados para a exploração espacial. É importante frisar que essa exploração espacial, ela se deu principalmente no século passado, com o avanço da tecnologia. O estudo do universo sempre existiu. Os cientistas, há 400 anos, já eram bem curiosos e bem dedicados ao estudo da astronomia. A exemplo disso, nós temos Galileu Galilei, que há 400 anos atrás fez um telescópio, né? Ele não tinha recurso, ele não tinha tecnologia, mas ele conseguiu desenvolver um instrumento que ele conseguiu obter informação. Então, esse estudo do universo ele já existe há muito tempo, mas a exploração espacial em si, as informações concretas, a gente só conseguiu ter no século passado, por conta da tecnologia. Avançou a tecnologia, conseguimos construir instrumentos mais modernos, né? Instrumentos com maior capacidade de captar as melhores imagens, de captar as melhores informações. Então, dentre esses instrumentos, nós temos o telescópio, né? Como o Hubble, que foi um exemplo que eu mostrei para vocês, que é um telescópio que está aí orbitando o nosso planeta, mandando imagens sensacionais. Se vocês colocarem na internet imagens do telescópio Hubble, vocês vão ver aí, as imagens são bem legais que ele consegue ter. Nós temos telescópios terrestres, como aquele bem grandão que apareceu na nossa cartela, que tem uma capacidade muito grande de obter uma imagem muito perfeita, muito nítida, né? Nós temos também sonda espacial, nós temos os robôs espaciais, nós temos as estações espaciais, né? Lembrando que as estações espaciais são complexos, né? São estruturas bem grandes que estão no espaço e é onde cientistas, astronautas conseguem ficar lá por mais tempo. Por que eles ficam lá por mais tempo? Porque eles fazem pesquisa,
né? Eles fazem pesquisas astronômicas, pesquisas ecológicas, dependendo do motivo que ele está lá fazendo pesquisa, né? Então, essas estações espaciais são verdadeiros laboratórios no espaço. Nós temos as naves tripuladas. As naves tripuladas são os foguetes que vão com os astronautas dentro, sendo que eles têm uma data rápida para voltar, né? Eles não ficam no espaço por um tempo prolongado, né? Diferente da estação espacial. Eles podem levar pesquisadores e astronautas para estações espaciais, certo? Mas eles retornam. E eu acho que foram esses, né, os instrumentos que a gente comentou aí na nossa aula. E aí eu queria que vocês colocassem aí no chat qual que vocês mais gostaram. Ah, professora, eu gostei mais do telescópio, né? Eu não estou vendo aí muita participação de vocês. Acho que alguns alunos comentaram um pouco sobre a primeira questão, né? Nós temos aí Cleudilmar, que falou que a primeira questão, que o Big Bang é uma grande explosão, certo? Muito bem, que originou tudo, né? O Reinaldo confirmou aí o que o colega colocou. E é isso. O Big Bang nada mais é do que uma grande explosão, que é a base do cientificismo, que é a visão dos cientistas de como tudo se iniciou, de como o universo começou. Isso quer dizer que o criacionismo está errado? Não. Existem as duas teorias que explicam o início do universo. Certo, gente? Então foi isso. Essa é a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e quero mais participação de vocês no chat. Tá bom? Tchau, tchau e até mais.